Boa noite, Clara. Boa noite, pessoal maravilhoso. Nós estamos aqui hoje porque juntos acreditamos que é possível ter um novo momento daqui para frente, né? E acreditamos que somos centelhas divinas e que juntos podemos fazer um fogaréu de luz, de vibração, de conexão, de tudo que é possível para esse novo planeta, para essa nova fase, para essa idade do ouro, para tudo isso que a gente experimentou vivenciar. E terça-feira passada eu acordei, e quando acordei pela manhã me veio a ideia, tem tanta gente fazendo muitas lives isoladas, por que não fazer um congresso em que muitas pessoas se juntem e a partir daí a gente possa socializar e a partir daí seja o primeiro, o segundo e outro tem outras ideias e assim vai, e assim vai. Então, é com muito amor, com muita alegria que eu recebo a Clara Coelho. Eu sou apenas anfitriã. Hoje ela é estrela, vai unir a luz dela, as nossas, né? A luz de cada um, para que juntos possamos elevar a nossa vibração e falar ou dialogar, nos conectar com tudo que há de mais sagrado em nós, né? Então, hoje, obrigado, Clara, por ter aceitado. Amanhã e até o dia 25 nós teremos várias estrelas para que a gente possa unir a nossa vibração em prol de algo bem maior. É por isso que nós estamos aqui, porque a gente acredita que isso é possível. Obrigada, meu amor. Seja bem-vinda. Boa noite, gente. Boa noite, querida. Gratidão pelo convite, pela confiança. Estou ali olhando um monte de gente entrando, gente que eu já conheço. Que lindo. Gratidão, gente, por estar aqui essa noite. Que gostoso. Estou sentindo que vocês estão aqui em casa comigo. Uau, que momento estamos vivendo, hein? Uau. Uau. Eu sinto bastante emoção toda vez que eu vou falar. Eu estou fazendo bastante palestras, bastantes lives, enfim. Estou sendo convidada para falar bastante nesse momento e sempre me emociono muito, porque a gente caminhou muito como humanidade para chegar nesse momento. E esse momento só está acontecendo agora porque a gente realmente agora está preparado para isso. Por mais que pareça o caos, essa crise toda que está se instaurando, ela vem num momento onde a gente já tem as ferramentas suficientes para poder abraçar essa crise e realmente atravessar. Então é um momento, sim, da gente agradecer também e celebrar a oportunidade, para que a gente possa também ter uma qualidade de centramento interno que disponibilize para a gente uma prática mais assertiva nesse momento, porque isso vai fazer toda a diferença. Então, hoje a gente vai falar um pouco desse momento que a gente está vivendo e dessa oportunidade que, a partir dessa pandemia, está se fazendo no nosso planeta, de uma mudança realmente coletiva, né? Então, a gente já tinha, assim, uma caminhada de muitas pessoas fazendo caminhos próprios ou até em coletivos menores, promovendo mudanças já no nosso modo de viver, no nosso modo de se relacionar com a vida. Mas agora o convite é para todo mundo ir junto. E dessa consciência mesmo que é junto que a gente realmente consegue fazer algum movimento, de fato efetivo nesse planeta, né? Que as formiguinhas vão acontecendo e fazendo, mas que tem um momento que a natureza toda precisa participar no mesmo momento dessa transição. E eu sinto que essa forma com que o universo, o organismo da Terra, a gente mesmo acabou colapsando aqui, que foi esse vírus, foi uma forma muito inteligente, inclusive porque foi inesperada, né? Em algum lugar ninguém estava se programando para isso, né? Ninguém estava ali umas semanas antes se organizando para o momento onde a gente ia parar, onde a gente ia rever tanta coisa. Então, realmente foi um momento que pegou a gente de surpresa. E quando pega a gente de surpresa, isso coloca a gente num estado de presença e atenção que talvez fizesse muito tempo que a gente não estivesse nesse lugar.
Então, é muito importante entender que a forma com que está acontecendo, ela também é importante. Porque às vezes a gente fala, ah, poderia ser a mudança, mas de outra forma seria melhor. Seria. Mas essa maneira é a maneira que consegue chegar em todo mundo ao mesmo tempo de uma forma presente. E a partir disso a gente vai começar a fazer ações. E aí, claro, cada um com a sua maturidade espiritual, sua maturidade de consciência, emocional, vai lidar de alguma forma com o que está acontecendo. E é nesse ponto que a gente precisa colocar os nossos pés no chão para encontrar um lugar de mais maturidade interna para lidar com o que está acontecendo agora. Com mais sabedoria, com menos pânico e mais presença, né? Então, a gente está vivendo, nesse momento, o auge do que muitas pessoas já vinham trazendo, que é a chamada grande virada, a terceira grande virada. Então, como humanidade na Terra, a gente viveu duas grandes viradas. A gente viveu muitas viradas, mas duas grandes viradas bem significativas, né? Uma grande virada foi quando a gente, como ser humano, deixa de ser nômade e começa a construir uma vida mais local, regional. Então, a gente começa a mudar toda a nossa estrutura. Então, se antes a gente caminhava de um lado para o outro, conforme as estações, conforme as necessidades, hoje a gente chega, nesse momento, a gente começa a encontrar um outro estilo completamente diferente de como viver. Então, observar a natureza, o tempo, o que eu planto, o que eu não planto, o que vai dar numa época, o que vai dar na outra. Eu vou me aproximar de um rio, eu vou reconhecer que eu preciso estar perto de um rio se eu quero permanecer mais tempo no mesmo lugar, né? Porque antes eu poderia passar um tempo num lugar sem rio, eu caminho e chego num rio depois. Mas se eu quero me estabelecer, eu vou precisar de certas condições. E aí começa a surgir também a ideia de propriedade, né? Isso aqui é meu, é nosso, e aquilo não. Eu vou construindo coisas, né? E aí as relações mudam. Então a gente começa também a entrar em relações que aí começam a se formar famílias menores, né? Núcleos familiares mais fixos. Então a gente começa a construir uma história de coisas mais fixas, que antes eram bem movidas por conta da natureza nômade. Essa é a primeira grande virada. A segunda grande virada vem com a força, o auge dela foi na Revolução Industrial. Então, quando a gente começa a se organizar a partir de uma ótica industrial, a ótica da produção. E nesse momento o capitalismo ganha um novo corpo também, e uma nova forma de existir dentro e relacionado com essa Revolução Industrial. E aí, a partir disso, mudam as nossas relações, nossa relação com o tempo, a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com a família, tudo isso vai se desenhando. E a gente foi chegando num auge disso, na década de 70, num lugar que começou a ficar insustentável isso. Porque toda essa forma com que a gente tinha se transformado começou a causar um dano muito grande nos meios naturais, na natureza. Então a gente começou a criar um tipo de vida que tornava o planeta não sustentável. E aí, nesse momento, isso começou na década de 70, a ser um alarme, né? Falar, opa, a gente vai precisar fazer uma virada novamente. Porque dessa forma, a gente está destruindo a própria casa que a gente está vivendo. A gente vai começar, o ar não vai ser mais sustentável, os poluentes que a gente está jogando nas águas, eles estão começando a degradar, a água do planeta vai começar a acabar. E aí começaram a se fazer um mapeamento muito grande de que essa maneira com que a gente estava vivendo já não era mais sustentável no planeta. E aí, na década de 70, começa a surgir, então, muitos movimentos, inteligências, metodologias que começam a apontar como a gente poderia viver um outro paradigma dentro aqui dessa sociedade. E ali começam a se gestar muitos projetos que, até hoje, são projetos que estão bem ativos e cada vez mais ativos na sociedade, mas ainda restrito a algumas pessoas que, por algum motivo, se sentiam motivadas a buscar algo diferente já. Que já traziam consigo uma expansão de consciência. Algum lugar que fala, não, por algum motivo eu não consigo me adaptar a esse mundo, ou eu não concordo com a forma com que tá acontecendo, e eu quero buscar essas alternativas, né? E aí, a partir daquele momento, então, a terceira grande virada começa a ser gestada. Então, a gente começa a ver a possibilidade dessa grande virada acontecer. E, ao mesmo tempo, a população na Terra aumentando muito
e aumentando dentro daquele velho paradigma, dentro daquele sistema industrial capitalista, neoliberal, que aí foi crescendo e ampliando, até um ponto onde a gente foi perdendo a capacidade de saber como é que a gente desmonta esse sistema. Então, ao mesmo tempo, se gestando novas possibilidades, esse sistema também ganhando mais força e criando recursos para deixar a gente ainda mais preso dentro desse sistema. E aí mesmo pessoas que já estão num outro nível de consciência, que também estão buscando, né, essa nova forma de viver, os novos paradigmas, começaram a se ver cada vez mais presos também, trancados, esbarrando dentro de tantos sistemas que já estavam sendo criados justamente para não ser quebrados. Eles já estavam cada vez, né, que tinha uma possibilidade de brecha, a gente fecha aqui, a gente constrói aqui. E um momento onde a nossa vida está pautada nisso. Então, quebrar esse sistema também significa um caos. E aí a gente evita o caos. Mesmo que o caos possa gerar uma nova criação de alguma coisa, há um instinto na gente de tentar conter, para que não chegue no caos. Então, a gente quer controlar, a gente quer, né, fazer tudo direitinho para não chegar nesse lugar. Só que esse lugar chegou. Chegou porque a natureza da vida é mais forte. Então, nesse momento, eu sinto que é o auge disso. Então, a gente entrou num lugar onde muitas pessoas foram abrindo as consciências, construindo e gestando cada vez mais disso. Muitas técnicas e ferramentas foram sendo desenvolvidas e metodologias e já estão bem disponíveis. A gente entra numa era de aquário que propõe um movimento novo, de um novo mundo, que parte de um ponto que é a coletividade vista como um ponto central da nossa existência aqui, ou seja, uma consciência de que a gente é coletivo, mesmo que a gente queira fazer um caminho individual. Isso é uma ilusão enorme que agora está posta aí para a gente como é uma ilusão. Esse momento é o momento onde a gente reconhece com todas as letras que a gente é conectado. Então, existe um vírus nesse momento que prova para a gente que a gente é conectado. Que mesmo que a gente fique isolado, ainda está iminente a possibilidade da gente se contaminar. Porque basta a gente existir aqui em conexão um com o outro que a coisa acontece. E esse vírus é muito interessante a gente observar ele, porque esse vírus, o agente transmissor desse vírus somos nós. Ele não é um vírus transmitido de animal para animal. Ele é um vírus transmitido pelos humanos. Isso é muito forte da gente realmente reconhecer, porque somos nós que estamos disseminando esse movimento agora. Seja para ampliar essa doença também, esse vírus, e causar uma crise para além da crise que já está instaurada, e a gente viver as consequências disso, ou a gente pode, de forma sábia, também minimizar os efeitos dessa crise do vírus, mas a gente não vai minimizar os efeitos da crise econômica que a gente vai gerar. E é esse o ponto que é o ponto do brilho desse movimento do vírus. E que é onde a gente não pode se permitir se distrair ou se enganar. Então, sim, os sistemas de trabalho, os sistemas econômicos que a gente está vivendo, eles vão quebrar. E isso é difícil. Como é que eu vou sobreviver a partir de agora? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como vai ser o meu movimento a partir de agora? A gente não sabe. Só que se a gente não dá permissão para que a gente encerre um ciclo onde a gente, mesmo trabalhando e ganhando dinheiro, era escravo de um sistema que tem interesses para poucos e que gera desigualdade no nosso planeta e que gera tantas mortes, mais inclusive do que o vírus está gerando, mas que a gente nem enxergava mais essas mortes. A gente se acostumou a ver o momento que a gente estava vivendo, a gente estava muito acostumado, né? Então, eu vejo, por exemplo, assim, o movimento do vírus, para mim, ele veio como trazer uma lupa. Para mim, é bem claro a lupa. Então, de repente, está todo mundo preocupado com as pessoas que não estão conseguindo trabalhar e que estão precisando de dinheiro porque podem passar fome. E aí eu pergunto para vocês, a gente não tinha pessoas passando fome antes do vírus chegar? E o que em nós tinha se acostumado com essa possibilidade e aceitado ela como algo natural nessa terra? Em que momento isso não estava mais latente dentro da gente como está agora, de a gente precisa fazer alguma coisa?
Esse a gente precisa fazer alguma coisa foi anestesiado pelo sistema que conduzia as nossas vidas de uma forma tão acelerada que não dava tempo mais de eu sentir e nem de eu pensar se tem alguém precisando de alguma coisa, o que que tá, não sei, agora eu preciso me concentrar na minha vida, eu preciso concentrar na minha existência, no meu trabalho, no que eu já construí, na empresa que eu tenho que sustentar, nos empregados que eu tenho que fazer, não sei o que. São várias coisas, né? Cada um dentro da sua realidade, que faziam com que a gente entrasse num lugar de anestesiar mesmo. Mesmo quando a gente sabia, porque na consciência a gente sabia. Não é que agora a gente ficou sabendo que tem gente que precisa de dinheiro para comer. A gente sabia aqui, só que a gente anestesiou isso aqui, ó, no coração e no corpo. E aí o vírus vem para o nosso corpo e ele vem para essa região, né? O nosso trato respiratório, o pulmão, em volta do coração. Ele vem aqui, ó, dizer, voltem para esse lugar, para o centro de vocês. Porque aqui, quando a gente se permite sentir, tem algo que move a gente numa direção que revela quem a gente é. E esse momento, esse vírus vem trazer isso. A gente vai ficar mais claro quem a gente é. Aí vai ter gente se movendo de dentro para fora com uma força de mobilização, de mover as coisas, de recriar o mundo, que não é que elas não tinham essa força antes. Mas essa força estava totalmente encoberta por 500 mil atividades que essa pessoa tinha que executar diariamente num meio de produção. E aí, de repente, quando você tem que ficar em casa, se corta isso. E aí vem uma consciência quase dizendo para você, sabe a melhor contribuição que você pode fazer agora? A primeira melhor contribuição? Faça nada. Fica na sua casa. Não seja um agente transmissor desse vírus. Não espalhe ainda mais esse vírus. Não crie ainda mais esse caos de saúde dentro do nosso planeta. Não gere mais mortes. Não contamine mais pessoas. Não é só por contaminação própria. Porque eu posso também pegar o vírus e não manifestar nenhum sintoma. Não é essa a questão só. Também é, né? Por uma valorização da sua própria vida. Mas é pela valorização da vida das pessoas que às vezes eu nem conheço e que eu cruzo na rua. E basta um encontrar com o outro, que encontrou com o outro, e a gente fez uma corrente de vírus. E essa mesma propagação exponencial que a gente pode fazer com o vírus, a gente pode fazer com outras ações. Com ações criativas. Hoje a gente tem uma ferramenta maravilhosa para dar suporte para a gente nesse momento de transição, que é a tecnologia. Então a gente está aqui aproveitando ela agora, né? Então esse insight desse congresso veio a partir dessas ações que vêm nesse impulso de como a gente utiliza. Para que se inventaram tanta tecnologia? Se a gente não utiliza ela a favor da construção de um planeta de bem viver, de um planeta de igualdade social, de um planeta onde todas as pessoas tenham basicamente o direito à dignidade e à liberdade de ir e vir e de ser quem são e de existir nesse planeta. A tecnologia precisa estar a serviço disso, as nossas vidas precisam estar a serviço disso, os nossos trabalhos, as profissões que a gente escolhe. E aí essa pausa, esse choque, faz com que a gente entre para dentro e a gente tem que fazer uma revisão. O que é que eu estou fazendo na minha vida? Onde estão os meus familiares? Onde eu escolhi morar? Aí agora a gente olha para nossa casa, aí tem gente que está olhando para casa e fala, nossa, o que eu estou fazendo nessa casa? Essa casa não tem nada a ver comigo. Eu estou morando num lugar onde eu não tenho nenhum jardim, onde eu não posso plantar, onde eu estou... E de repente isso a pessoa se dá conta de que ela estava há anos naquela situação. Para quê? Por quê? Ou a cidade que você escolheu morar, ou a forma de vida, ou se você está perto dos seus amigos, ou dos seus familiares, ou não, se isso é importante ou não é para você. É o momento onde começa, de fato, né, a se manifestar essas revisões que a gente não estava tendo tempo para fazer. E agora, de repente, surge tempo para a gente fazer. Então, é um momento onde a gente ganhou tempo. E esse era um dos padrões de escassez que a gente estava vivendo. A gente estava todo mundo entrando num colapso com a sensação de falta de tempo. Sempre atrasada para as coisas, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, né? Gostaria de ter tempo, deixando sempre para depois. Quando eu tiver tempo, eu vou aprender aquele instrumento que eu queria. Quando eu tiver tempo, eu vou falar, vou visitar a minha avó. Quando eu tiver tempo, eu vou ficar com os meus filhos. Quando eu tiver tempo, eu vou fazer aquele sonho, aquele projeto. E a gente começou a reconhecer um lugar de escassez de tempo. E aí esse momento dá um choque e fala, agora você tem tempo. Você tem abundância de tempo. O que é que você faz com a sua abundância de tempo?
Você reclama, você se preocupa, você entra em pânico, ou você se centra, respira, reconhece o que você gosta de fazer, olha para a sua alimentação, escolhe melhor como você vai comer a partir de agora, o que você vai comer, quando você vai comer. Repara como você pode descansar, quando você precisa de fato descansar, e não só na hora que a produção diz, bateu o cartão, agora terminou, agora eu posso dormir, agora eu tenho que acordar. Mas de repente eu tenho a opção de reconhecer como é que é o meu fluxo. De repente eu vou bem dormindo às 11 da manhã, até a meio-dia antes do almoço, essa dormida faz uma diferença no meu dia. De repente eu tenho possibilidade de me reconhecer e sair de um lugar mecânico que me disseram como é que a gente tem que viver a vida. Em que tempo que eu tenho que almoçar, em que tempo que eu tenho que dormir, em que tempo que eu tenho que trabalhar, quanto produtivo eu preciso ser em cada dia. E aí eu não dou tempo para ter ócio. E se não tem ócio, não tem criação, só tem reprodução. E se não tem criação, só tem reprodução, a gente vai reproduzir o quê? Essa referência de mundo caótico, injusto, perverso, que já está aí posto. Ou eu vou dar espaço para respirar, para recriar o que precisa ser recriado. Começando com a minha vida pessoal. Então, o convite primeiro é fique na sua casa e recomece você com você mesmo. Olha o que você tem na sua casa. Você precisa de tudo que você tem. Tem coisa que você usa. Olha lá, olha para as coisas. Nossa, esse eletrodoméstico aqui que eu comprei, uma coisa, nunca usei, estou ali 2 anos com ele. Para que eu tenho isso? Porque um dia eu vi na televisão e fiquei com vontade de comprar e comprei e nunca usei. Para que serve aquilo? Será que tem alguém que vai fazer o melhor uso disso? Será que eu posso doar nesse momento? Ou será que eu vou começar a usar finalmente aquilo que eu sempre quis usar e não usava porque não tinha tempo? Agora eu posso fazer um pão na torradeira que eu nunca fiz, sei lá o quê. Então começa com pequenas ações dentro da nossa casa, com a gente mesmo. Passar um óleo no corpo, reconhecer que eu tenho um corpo físico e que se eu não cuido desse corpo físico, acabou. O vírus vem falar isso pra gente, olha pra sua saúde. O seu corpo físico é importante. Quais são as escolhas que você está fazendo em relação ao seu corpo físico? Aí, a partir disso, a sua relação com a sua casa, que é a expansão do seu corpo, né? É o seu templo sagrado, o seu segundo templo. E dentro do templo dessa casa, eu posso ter outras relações ou não. Cada um vai ter aí. Tem gente que mora sozinho, mas tem gente que tem filhos, tem gente que tem um marido, tem gente que mora com o pai, com a avó, com um amigo. Como estão essas minhas relações primeiras de quem vive comigo aqui dentro? Quando a gente fica confinado, o que acontece com essas relações? A gente enlouquece? A gente vai ter que se recriar. O que a gente faz junto? De repente, estava morando junto e não fazia nada junto com essa pessoa. Uau, né? E aí? Nunca jogou um jogo com essa pessoa, nunca sentou à noite para jantar junto, às vezes, porque um saía num horário e chegava no outro. A gente tem a oportunidade agora de voltar a comer juntos, numa mesa, preparar a comida juntos, conversar, ler um livro, compartilhar o que você leu, porque a pessoa está ali, ela pode te ouvir agora, naquele momento. Isso são coisas tão básicas para a nossa existência aqui e que a gente simplesmente foi se acostumando que isso, na verdade, não importa. O que importa é produzir, o que importa é sustentar esse sistema que, apesar de ser perverso, de alguma forma ainda me dá uma sensação de segurança. Porque agora eu sinto que eu vou ter dinheiro e que eu vou realizar o que eu preciso realizar, né? Tem muita gente aqui que não encontrou ainda nem o próprio propósito de vida. O que é que está fazendo aqui? É agora o momento de olhar e falar, o que é que eu estou fazendo aqui? Para que serve a minha vida nesse lugar, nesse momento? E o que é que eu quero fazer com ela a partir de agora? E aí, a gente tem esses colapsos, esses momentos podem acontecer nas vidas pessoais das pessoas, em momentos, né? A gente já ouviu quantas histórias, né? Alguém sofre um acidente, fica paralítico e aí, nossa, a vida muda. A pessoa teve uma doença forte e aí depois disso mudou completamente os hábitos, foi morar no mato, foi plantar, teve os filhos em outra perspectiva, ou morreu alguém importante na família e aí a pessoa acordou e aí ela mudou de trabalho e resolveu valorizar a família dela, né? Então, esses momentos acontecem de forma pessoal. E agora é o momento que ela está acontecendo de forma coletiva. Então, todo mundo agora está vivendo essa situação. Uma situação onde a morte é aí, eminente, ela está aí para a gente tanto testemunhar mortes que estão acontecendo e que vão acontecer. Pode ser mais perto da gente do que a gente imagina, da gente também testemunhar e experimentar mortes próximas da gente.
né? Ou a gente mesmo. Então a gente olha e fala, agora a morte está aí dizendo pra gente, você valoriza a sua vida? O que é que você está fazendo com a sua vida? E é essa revisão que a gente está fazendo agora. E aí a gente pode começar fazendo essa revisão num campo mais pessoal dentro da nossa casa, mas isso é diretamente ligado à sociedade lá fora e a todas as pessoas. Então tudo que eu escolho a partir de agora tem um impacto na vida das pessoas. Se eu escolho, por exemplo, ignorar, né, essa indicação muito clara, essa orientação de ficar em casa, sim, eu estou fazendo uma escolha. Essa escolha vai gerar consequências. E eu estou escolhendo. O que é que eu estou escolhendo criar nesse momento, né? Como eu estou utilizando melhor o meu tempo? Se eu estou cuidando de mim, cuidando da casa, cuidando da minha família, de alguma forma eu já estou recriando uma forma de me relacionar com o mundo a partir de agora. Me relembrando do que faz sentido. E a partir disso eu vou começar a olhar para fora também. Aí eu vou, com essa lupa que o vírus trouxe para a gente, eu vou olhar as pessoas que estão precisando de dinheiro agora para comer, estão precisando de comida. Elas não precisam necessariamente de dinheiro, elas estão precisando de comida. O dinheiro pode ser um caminho para que essa comida chegue até elas, né? Então a gente já também começa a desconstruir a ideia. Ninguém precisa de dinheiro. A gente precisa de outras coisas. O dinheiro, ele é uma possibilidade que faz a gente chegar até essas coisas. Então eu preciso encontrar minha mãe. Então aí eu tenho a possibilidade de, com o dinheiro, viajar até onde está minha mãe e encontrar minha mãe. Mas o que eu preciso não é do dinheiro. O que eu preciso é encontrar minha mãe. O que eu preciso é de comida. Então eu não preciso do dinheiro. Agora, dentro desse sistema, eu vou precisar de dinheiro para comprar comida, né? Mas agora a gente tem várias possibilidades de, tanto a partir do dinheiro, oferecer essa ferramenta do dinheiro para algumas pessoas poderem, né, ter essas necessidades básicas supridas. Então a gente pode sim encontrar campos dentro da gente de doação. E isso está acontecendo espontaneamente, eu não preciso vir aqui falar. Tenho certeza que muita gente que está ouvindo aqui já está fazendo isso. E muita gente que a gente nem conhece que está fazendo isso. E aí, se eu não tenho isso, o que eu tenho para dar agora? Eu posso abrir um congresso para poder, né, espalhar informação? É isso meu serviço nesse momento? Eu posso realmente separar roupas que eu tenho aqui e doar para quem está precisando? Eu posso, né? O que eu vou inventar? E agora é o momento da gente inventar. Não é o momento da gente fazer o que já disseram para a gente que dava certo. O que é que eu vou inventar para suprir as necessidades desse momento? Então é um momento que a gente tem que aproveitar muito, é um momento de erradicar de uma vez por todas a pobreza. É hora de fazer um mapeamento, né? Cada um no seu bairro aí, qual é o mapeamento das pessoas que estão precisando. Sejam as que já estavam precisando antes, sejam as que estão precisando agora por conta disso. E aí reunir as outras pessoas desse próprio bairro, dessa região e falar, vocês aqui, vamos todo mundo se unir e juntar para a gente poder tentar suprir a necessidade de todas essas pessoas aqui? Será que é suficiente a nossa força de cada bairro e já fazendo esse movimento? Então, aqui onde eu moro, é impressionante a força que está acontecendo. Gente, é emocionante. O número de cestas básicas diárias que estão sendo compradas, entregues, mapeando mesmo quem está precisando, quem está fazendo o movimento. Então, a gente tem tecnologia. Cria um grupo de WhatsApp, descobre se na sua região já não tem um. Cria ele e começa a fazer esse movimento local. Ao mesmo tempo que esse movimento local está acontecendo, tem muitas pessoas também dentro de um sistema político que vai ter muita mudança. Esse sistema político não vai continuar do jeito que está. A democracia que a gente conhece não vai mais existir, gente. E nem é para a gente desejar que ela exista. Ela vai se reconstruir também. Esse tipo de sistema de organização, de política, vai ter que também fazer um movimento muito grande de mudança, porque senão a gente dá um passo para frente e volta 3 para trás. É um avanço ainda mais. Em algum momento, o que a gente está vivendo de política era uma coisa lá na frente. Agora isso está chegando cada vez mais próximo. Chegou mais próximo, a gente experimentou. E agora tem algo mais para chegar. Algo que a gente nunca experimentou em relação à economia, em relação à política, em relação à forma de organização social. E é o momento da gente dar espaço para que isso aconteça. Primeira coisa, dar espaço. E como que a gente dá espaço? Aceitando as crises que vão chegar. Porque as crises vão nos guiar. Então a gente tem uma cultura que tem medo da crise, que tem medo da tensão. Mas a crise, ela acontece no meio entre a situação atual e a situação ideal. Só dá para chegar na situação ideal e sair da atual se a gente atravessa a crise.
A crise vai dizer o que a gente tem que fazer. A hora que uma pessoa não pode mais sair de trabalhar para trabalhar em casa, e isso faz ela não ter dinheiro, faz a gente realmente pensar, o que a gente tem que fazer com isso, então? E aí, ao invés de a gente ficar bravo, achar que ela tem que trabalhar e que tudo tem que voltar ao normal, e ficar brigando com esse sistema e brigando com o vírus, não adianta brigar com o vírus, pode xingar o vírus. Se ele quiser entrar no seu sistema, ele vai entrar. Você pode estar bravo, não adianta. Não adianta, né? As forças físicas não são agora o que vão fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é a sabedoria. Então, ok, isso está acontecendo agora, essa é a crise. O que eu vou criar a partir disso que seja mais inteligente do que o que já foi criado até agora? Porque o que foi criado até agora não foi o suficiente, gente. Se tivesse sido o suficiente, a gente não precisava dessa crise. Então, o que a gente precisa agora é criar, a partir de aqui, coisas novas. E que começam com pequenas iniciativas, um sonho, uma ideia que eu tenho, aí eu conecto tal pessoa. Hoje a gente tem possibilidade de conectar pessoas no mundo inteiro. Eu posso falar com uma pessoa no Japão, uma pessoa na França para falar, vamos fazer uma ação social assim. Então, a capacidade de organização, a gente tem muita ferramenta. E aí a gente tem tanta ferramenta da internet, tem ferramenta de metodologia, Dragon Dreaming, Money Pile, eu tinha anotado um monte ali. A gente tem vários tipos de terapias avançadíssimas que dão conta de mexer no sistema de crenças da gente, que ancora também as nossas realidades, entender física quântica. E esse congresso vai dar conta de falar sobre várias dessas coisas, para que a gente possa realmente perceber que a gente tem todas as ferramentas. A gente pode até não saber ainda usar direito elas, né? Só que a única forma é a prática. E é a mesma coisa lá plantar. Eu posso nunca ter plantado na minha vida. E agora senti a necessidade de falar, poxa, se eu tivesse um alface ali, ó, no meu vasinho, eu não precisava, né, pegar um alface com agrotóxico. Eu mesmo podia comer o meu próprio alface. Tem tanta coisa. E se eu nunca plantei, talvez no primeiro momento eu falar, mas eu não sei plantar. Mesmo que tenha tudo aí disponível, eu não sei. A única forma de aprender qualquer coisa é fazendo. Minha filha perguntou esses dias para mim, ela falou, como é que eu aprendo tal coisa? E aí eu falei, como que você acha que a gente aprende as coisas? E ela falou, praticando. Tudo a gente aprende praticando. A gente aprende a andar praticando, a gente aprende a falar praticando, a gente aprende a ser gentil praticando, a gente aprende a ser solidário praticando, a gente aprende a inventar as coisas praticando, a gente aprende a aprender um instrumento praticando, a gente aprende a uma profissão praticando, a gente aprende a se comunicar praticando, usar a internet praticando. Então, não tem outra alternativa. E esse vírus, esse movimento global que está acontecendo é a oportunidade da prática. Vamos para a prática. Tantos discursos, tantas sabedorias que a gente já escutou, tantos gurus, tantos livros que a gente já leu, tantos ensinamentos que não servem para nada se eles não estão na prática. Então, o tempo agora é da prática. E é da prática coletiva. E coletivo significa indivíduos dentro de um sistema. Porque o coletivo não é uma coisa, não é algo fora. Eu faço parte de um coletivo. Então, o indivíduo está dentro do coletivo. Então, é a hora de essa separação entre eu e o outro, ela se desfaz na medida que eu reconheço eu e reconheço o outro, e aí eu reconheço o nós. E agora o convite é esse. É na Itália, é na França, é no Brasil, é nos Estados Unidos. O vírus não escolhe cor de pele. Ele não escolhe se você é rico ou se você é pobre. Ele não escolhe. Agora, as nossas escolhas de como a gente vai levar esse momento faz a diferença. Se eu vou me expor em certas situações desnecessárias, faz a diferença. Se eu vou desesperada no mercado começar a acumular um monte de comida, isso faz diferença. Então, as minhas ações a partir de agora podem gerar um caos social, que não é o vírus que está gerando, somos nós, com a nossa incapacidade e imaturidade de poder se centrar, conectar com o coração, reconectar com a nossa essência e agir a partir disso. Ou a gente pode realmente, a partir dessa conexão, agir de forma precisa no momento. E quando eu não sei, gente, o que fazer, e eu não estou conseguindo ouvir aquele mestre interior que está aqui, sabe o que eu faço? Eu procuro as pessoas que estão conectadas e converso com elas. Eu ligo para uma pessoa, um amigo, uma pessoa que eu conheço, alguém, e eu converso, e eu pergunto como você está vendo. Vamos junto pensar? E se eu ligo para alguém também que está no desespero, na reclamação, eu não dou espaço para isso.
Agora não é hora de ficar no desespero, na reclamação, na não aceitação. Agora é hora da gente se olhar e falar, olha, não vai dar para a gente controlar o vírus, mas dá para a gente controlar, dá para a gente controlar não, dá para a gente ter o domínio sobre as nossas escolhas. E as nossas escolhas podem fazer toda a diferença. E aí o convite é isso, para a gente se redescobrir. E aí como é que a gente vai se redescobrir? Juntos. Juntos. Essa é a descoberta. Inteligência coletiva agora. É conversar, é se articular e a partir disso ir reconstruindo. Enquanto isso, vai ter muitos movimentos também dentro da política, também dando suporte para a gente poder atravessar esse tempo. Mas essa travessia é feita por nós. Então, inclusive, quando a gente tem, né, um presidente dizendo tudo o contrário sobre isso e não se percebendo na sua posição, né, é ótimo. A gente sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo com que a gente retome a nossa autonomia. Sim. Retome o nosso poder e entenda que mesmo que ele possa pensar daquele jeito, eu não vou deixar o mundo desabar. Se ele não está acreditando que essa pandemia existe e que a gente não, né, não tem que se preocupar com isso, eu confio no que eu percebo, no que eu leio, no que eu converso com as pessoas. E a partir de confiar nisso que eu estou percebendo que é real, porque eu não estou percebendo desde um lugar de achismo, eu acho. Eu estou percebendo desde uma possibilidade de ter acesso à informação. Tem muita informação clara. Eu sei buscar as fontes, a gente sabe disso. E a partir disso, eu conecto com isso. E aí eu começo a agir. Independente do que ele está pensando. Eu vou agir a partir daqui. Com as pessoas, reconhecendo que as pessoas que estão ao meu redor também são inteligentes. E também tem essa força de atuação no mundo. Então a gente sai do lugar de inércia, a gente sai do lugar da vítima, do lugar de achar que alguém ou algum sistema tem que salvar a gente, algum presidente um dia vai salvar. Não! Adeus aos salvadores. Adeus a essa ideia de salvador, de vilão e de vítima. Essas três coisas, elas fazem um circuito perverso no nosso planeta. Salvador, vítima e vilão. A gente precisa se descolar disso, só reconhecer que a gente é um ser aqui dentro, uma célula dentro desse grande corpo. Vivemos na mesma casa, compartilhamos o mesmo ar, as mesmas águas, as mesmas terras. A gente está aqui junto porque a gente escolheu estar aqui. E o que é que a gente escolhe fazer com a nossa vida? O que é que a gente quer fazer nessa terra? Nessa nova terra que quer nascer? A gente quer ir para a praia? A gente quer curtir as famílias, a gente quer ter boas relações humanas, a gente quer trabalhar com coisas que façam a nossa alma vibrar, a gente quer ser feliz, a gente quer compartilhar e celebrar com as pessoas, a gente quer criar formas de vida mais sustentáveis, a gente quer comer sem veneno, a gente quer respirar sem poluição, a gente quer poder ter animais perto da gente, a gente quer poder ter filhos e poder viver tranquila com esses filhos, a gente quer poder encontrar amores, e viver belezas e conhecer lugares nesse planeta que podem ser maravilhosos para a gente se descobrir, conhecer outras culturas, e estudar, e ler, e fazer arte, e aprender o que é que a gente quer. E a partir do que é que a gente quer que a gente se move. Então, o que é que a gente precisa fazer para tudo isso que a gente sonha acontecer? E aí, esse é o convite do momento. E essa oportunidade agora não tem mais como dar passo para trás, gente. Agora o momento é para frente. Né? Tem alguns momentos que a gente vive que ainda dá para a gente recuar. Agora não dá mais. Não tem mais como recuar. Então o momento é ir para frente. E ir para frente sustentando a vida. Com foco na vida. E com foco na vida de todos. Porque não adianta umas pessoas estarem bem e outras não. Isso é uma ilusão. E uma ilusão que foi muito, muito exacerbada pelo capitalismo para conseguir vender, para conseguir manter esse sistema vivo. Quando a gente sai dessa camada, dessa cegueira, a gente enxerga que a gente só está bem aqui se está tudo bem com tudo, com todos, com o planeta. Não adianta, porque senão é um bem-estar momentâneo, que lá no fundo cria um buraco que nada tapa esse buraco. E aí haja remédio para tomar, para sair de depressão, para sair de estresse, para poder tentar tapar esse buraco. Chega de remédios, estresse, depressão e doenças que a gente mesmo criou com esse sistema. Agora é hora da gente se libertar de tudo isso. E aí, gente,
é com calma. Ainda que seja urgente tudo isso e a gente sinta esse fogo, é com calma. É um passo de cada vez. A gente tem tempo agora para isso. E aí, a pressa faz com que a gente também não enxergue direito as coisas que a gente precisa fazer. O que a gente precisa não é de pressa, é de precisão. E precisão precisa de respiração. Precisa de pausa. Precisa de observação. E aí eu consigo mirar a flecha e colocar a flecha no lugar certo. Mas se eu vou com pressa querendo colocar a flecha, tudo que eu vou fazer é não acertar o alvo. Eu posso me cortar, a flecha vai cair, posso machucar alguém, alguma coisa pode acontecer. Agora é a arte da precisão. A precisão precisa de calma. A gente vai ter tempo, não tenham pressas. Realmente reconheça essa quarentena a longo prazo. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar de quarentena, mas coloca isso como longo prazo. Se planifica de uma forma harmônica, dando espaço para você se cuidar dentro disso tudo também. Para você escutar o ambiente ao seu redor, para falar com o vizinho, saber o que o vizinho está precisando, para ir nas redes sociais, não para ficar só absorvendo um monte de notícia que vai deixando a gente maluco mentalmente, mas para fazer um bom uso dessa tecnologia e dessa informação. E é isso que a gente está aprendendo a fazer agora. E aí a gente está aprendendo. Tá tudo bem, a gente está aprendendo. E talvez a gente tropece também. E tudo bem que a gente possa tropeçar em alguns momentos. Mas se a gente está centrado no coração, se a gente está centrado aqui na nossa consciência e conectado com pessoas que também estão centradas, isso é muito importante, a gente vai cada vez mais ampliando a consciência e abrindo, né? E aí aproveitem as terapias que tem aí disponíveis, aproveitem os recursos, né? Eu mesma também trabalho com isso, tenho uma jornada que vai começar agora dia 4 de abril, agora, dia 4/4, uma jornada maravilhosa que são 28 dias exatamente para esse trabalho, de, né, limpar as crenças, reprogramar o seu sistema interno para você estar mais preparado para esse novo paradigma. Porque se a gente tenta atuar com a velha mente, a gente vai bater a cabeça. A gente precisa fazer novas sinapses, né? Então, se abram para essa possibilidade, né, dessas novas sinapses acontecerem para que realmente a gente recrie esse mundo, né? E vamos junto. Vamos junto mesmo, porque é esse o momento, tá oferecendo para a gente de bandeja isso, né? E aí é uma redescoberta. E aí precisa do lugar de ser amoroso com a gente mesmo, amoroso com a terra, reconhecer o benefício que já foi essa pausa, gente, esse colapso, já mudou o ar do nosso planeta, despoluiu rios. Vocês conseguem perceber o dano que a gente estava causando na terra? Para a gente mesmo, inclusive, não só para os animais, que pode, uma coisa, animais da terra, eles são a gente também, mas também para a gente. Agora é o momento da gente não querer mais voltar para a mesma coisa. Não é que a gente quer terminar a quarentena e voltar para a mesma coisa e voltar destruindo de novo tudo. Para que isso? Qual o sentido de estar aqui na Terra para isso, gente? A Terra é maravilhosa. A Terra tem uma qualidade de natureza. A gente, ser humano, é maravilhoso. A gente tem uma complexidade de tantos corpos, o corpo emocional, o corpo intelectual, o corpo de consciência, né? Os nossos corpos espirituais. A gente pode fazer tantas coisas, a gente é tão criativo. O ser humano vem com essa capacidade de ser artista aqui na Terra, de criar casas, criar tudo que a gente criou. Só que muito do que a gente criou, a gente não se deu conta de que essas criações estavam destruindo tudo. E a gente tem a mesma capacidade para construir uma coisa que destrói, a gente tem a capacidade para criar uma coisa que qualifica a vida, que sustenta a natureza. A mesma capacidade para criar toda a engenhoca para tirar petróleo, a gente tem para criar outras engenhocas que sejam completamente harmônicas com o nosso planeta. Então ali a gente não sabia ainda que era possível isso, a gente foi por aquele caminho, e aí um monte de interesses dentro desse sistema moveram muita gente aí a caminhar. Mas mesmo a gente que não estava nesse sistema, acaba sustentando esse sistema. Quando a gente vai trabalhar, quando a gente consome, quando as nossas escolhas elas estão perdidas dentro de uma vida maluca, que agora foi interrompida. E vamos celebrar que ela foi interrompida. Algo precisava parar a gente. A gente pediu por isso nas nossas orações. Mesmo inconsciente, a gente pediu isso.
Porque a gente sabe que a partir daqui não ia mais para frente. Era uma destruição num nível irreversível. Agora a gente tem a oportunidade de reverter esse quadro. E aí a gente precisa se conectar com todas essas sabedorias da nova era e novos paradigmas. Então, quem quiser também me seguir lá no Instagram, me siga, porque de alguma forma agora eu também estou usando mais as tecnologias para conseguir repassar mais essas informações, né? Ao longo da minha vida inteira, eu só estudei essas coisas. Porque algo em mim dizia que alguma coisa precisava ser recriada nesse mundo. E dediquei minha vida para isso. E agora chega nesse momento, eu acho um momento fértil para a gente poder trocar e crescer junto nisso, né? Então, queria agradecer a presença de vocês, agradecer cada um de vocês que está aí se dispondo a reconhecer um novo tempo. Eu também tenho um canal que chama Abundância do Ser, quem quiser procurar também na internet, que ali a gente também traz bastante palestras, né, sobre novos paradigmas para a gente ir se desconstruindo. Então, aproveitem. E vamos aproveitar esse congresso que está maravilhoso, que está cheio de coisa linda, a programação está linda mesmo, muitos especialistas de várias áreas, entendendo que tudo agora está conectado e que a gente tem que saber um pouquinho de tudo mesmo para poder escolher muito bem a partir de agora tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou comer, como eu vou agir, como eu vou viver, porque é essas escolhas que vão fazer diferença nesse novo mundo que a gente está construindo, né? E aí a gente pode abrir para algumas perguntas, deixa eu ver que horas são aqui. Pode. A gente pode abrir para algumas perguntas, se vocês quiserem. Sim, nós temos até as 21. Tá lindo, Clara, uma felicidade. Quando você fala isso, eu lembro que tem um trabalho lindo sobre o significado espiritual da crise, de Eva Pierrakos, que ela diz que não há crescimento sem desconstrução, né? E é esse momento que nós estamos vivendo agora. Eu sempre digo, eu achava que eu não iria alcançar. Eu digo assim, eu acho que isso só com os meus netos, meus bisnetos, talvez eu não alcance, mas agora eu vi que o universo é tão inteligente, que faz de uma forma tão articulada, que não tem jeito, nós vamos alcançar esse novo. Vamos lá, pois continue, meu amor, você está aqui no fluxo. Não sei se alguém mais quer trazer alguma pergunta, alguma coisa. E fala um pouquinho do seu canal, que estão perguntando aqui. Tô vendo ali. Meu Instagram é Clara Seis Coelho. E aí a gente tem também o canal Abundância do Ser, que aí também tem Instagram, tem um canal no YouTube. No YouTube tem umas 20 aulas que a gente deu ano passado, que a gente traz essa ideia da abundância do ser para ampliar esse conceito de abundância, porque a abundância também acabou ficando no velho paradigma ligada a ter muito dinheiro e acumular. Isso não tem nada a ver com abundância. Sim. A abundância é um estado de acesso mesmo a toda a riqueza que já existe e está disponível. Isso é importante a gente saber agora nesse momento, né? A gente está num momento, não é que falta dinheiro no planeta, ou falta comida no planeta, ou falta recursos. A gente tem abundância de tudo isso no planeta, só que isso está mal distribuído. Porque isso está distribuído segundo uma lógica perversa que precisa ser rompida agora. Não é possível que tem gente que tem bilhões e bilhões na conta e tem gente que não tem R$5 para comer. Isso não faz nenhum sentido e nunca em nenhum tempo fez. Sim. Mas dentro da lógica capitalista, perversa, que a gente vem carregando de meios de produção e do sei lá o que, como a gente nomeia tudo isso, a gente começou a aceitar essa possibilidade. Agora é hora de erradicar isso. Agora é hora de redistribuir. É hora de ir lá ver quem tem muito dinheiro e falar, ei, cara, desculpa, parou a brincadeira, a bola não é sua, a gente vive na mesma casa aqui e a gente vai ter que redistribuir isso, porque não faz sentido um monte de gente morrer por conta disso, né? Então a gente vai ter que agora se reorganizar a redistribuir todas as riquezas. E quando a gente vai acessando esse estado de abundância, a gente vai acessando um lugar que eu não preciso reter nada. É o contrário. Quanto mais eu coloco em fluxo, mais esse fluxo circula por todo mundo e isso também circula por mim, e isso volta, isso vai, isso volta. E aí eu tenho realmente um lugar onde está todo mundo acessando esse espaço de abundância, né? Então o canal Abundância do Ser, quem quiser também, a gente tem umas coisas assim. E aí é isso, gente. A gente também é formiguinha para repassar essas informações, né? Tem gente falando assim, mas não é muita gente que pensa assim, né? Ou talvez a maioria não pense assim.
para acontecer o colapso que está acontecendo agora, é porque a gente chegou na nossa massa crítica de consciência. Então, a gente já tem um número de massa crítica. Procurem aí. Massa crítica, o que é essa pesquisa científica de como acontece a massa crítica, porque agora não dá tempo de eu falar muito. Mas conecta com isso lá. A massa crítica a gente já atingiu. Então, a partir de agora, mesmo quem nunca estudou nada sobre essas coisas, vai começar a acessar novas consciências e práticas dentro do novo paradigma. E nós que já estamos mais conscientes, quanto mais a gente traz para a prática isso, ou quanto mais a gente repassa também essa informação nessa sabedoria oral, mais isso vai se espalhando com beleza e com força. E agora é a hora de espalhar isso exponencialmente. É hora de realmente, na mesma vibração que o vírus vem exponencialmente trazendo esse colapso, a gente exponencialmente vai criando boas ações, recompartilhando informações importantes, né? Fazendo realmente uma vida íntegra dentro de mim que faz caminhar as minhas palavras, né? E realmente coloca isso para frente. É o momento de transcender, é o momento de estar presente agora aqui na Terra, nesse momento histórico, que vai ir para muitos livros, ou para muitos blogs, ou sei lá qual que vai ser a geração lá na frente, como que vai saber das histórias. Então, estamos participando disso. Reconheça o seu poder de participar disso com as suas escolhas, né? Então, eu quero agradecer a você, Clara. Muito feliz. Você sempre nos inspira. É uma chama divina que faz a diferença aqui no planeta, assim como muitas pessoas. E você abrilhantou assim, essa abertura. Amanhã nós temos a professora doutora Kelma Matos, que vai trazer também um tema super importante, que é justamente sobre essa necessidade de ficar em casa. Ela vai trazer uma reflexão bem profunda sobre isso. E a cada dia, até o dia 25, nós vamos ter muitos convidados com muitos temas. E o Timos, a Cura pelo Coração, tem também um canal ali no Telegram, depois vocês podem entrar. E no futuro a gente pode compartilhar também, não sei como seria, alguns e-books, mas assim, os palestrantes que têm alguma coisa, como a Clara está falando aí do trabalho dela, socializar ou passar, ou ter uma forma de divulgar, né, em rede esse trabalho. Aproveitem esses momentos, são preciosos na Terra.